Dar início, né? Boa noite a todas, sejamos bem-vindos e bem-vindas. Quem hoje, então, que acordou animada, disposta, revigorada, motivada, entusiasmada, feliz, para fazer a nossa prece inicial? Ninguém? Que isso? Tá tudo engraçado aqui. Eu faço, Gui. Você faz, Vânia? É Faço. contigo. Deus, Pai amado, quero te agradecer todos os momentos da semana que passou, por tudo que virá essa semana. Agradecer por estarmos aqui reunidos em estudo, em aprendizado, em parceria. Agradecer tudo de bom que nós temos recebido e por todo aprendizado de cada dia, não só aqui no estudo, mas no dia a dia. Eu te peço, Pai, para iniciar os estudos dessa noite, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Vânia. Meninas, um recadinho. Recordando que eu acho que eu comentei semana passada, mas vou comentar de novo. Semana que vem, dia 22, eu vou ter que fazer uma palestra no André Luiz, então dia 22 a gente não vai ter estudo, tá? Porque hoje a gente termina Espíritos Errantes. Aí, para começar um assunto novo, eu prefiro começar com vocês. Então, assim, de começar juntos. Se já estivesse no meio do assunto, eu gravava um vídeo. Então, assim, aproveitem segunda-feira para colocar as leituras em dia, para colocarem The Chosen, né? Ai, que bom, porque eu não ia poder participar. Puxa. Mas eu estarei fazendo uma palestra no André Luiz. Quem quiser assistir, vai ser transmitida, né, online no YouTube, às 8 horas. Então, quem quiser assistir, depois... Manda o link, né, Gui? Posso passar o link para vocês no... Manda sim, é bom. Que aí, se vocês quiserem assistir, fica gravadinho lá. Fica gravado lá? Fica gravado no YouTube. Fica. A do André Luiz fica. A do Luzeiros é que não mais. Mas vamos ver se a gente volta com isso. Mas o André Luiz fica, né? Tem o Ricardo lá que está fazendo esse aporte todo aí pra gente. Então, semana que vem a gente não tem estudo, tá? Quem quiser assistir a palestra, ótimo. Quem quiser assistir outra coisa, quem quiser colocar o The Chosen em dia, as leituras em dia, fica à vontade também. Mas a gente não vai dia. Semana que vem. Eu nem comecei ainda, gente. Esperando a próxima, né? Com certeza. Fechei. Bom, para a gente começar, só recordando, né? A gente hoje finaliza essa ideia, essas informações que a gente passa, né? A gente vai dar por acabada essa percepção de espíritos errantes. Antes da gente iniciar, que a gente vai falar sobre os últimos temazinhos. Alguém tem alguma dúvida sobre as aulas antigas? Cláudia conseguiu acessar os outros vídeos? Esqueceu? Estava muito ocupada? Seu microfone está desligado. Desculpa, eu ainda não consegui ter tempo para ver tudo. Eu vou esperar o final de semana para estar mais tranquila. Sem problemas, é bastante vídeo mesmo, fica tranquilo. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Vocês são nota 10, né? Então tá bom. Então vou voltar a compartilhar a tela, vou relembrar rapidinho e aí a gente já toma os últimos slides. Vocês já estão vendo? Já. Sim. Então, de novo, relembrando, estamos falando de espíritos errantes. Errante é todo aquele espírito que está sob aquela ação da necessidade da reencarnação. Falamos disso, viemos, né, com essas percepções, começamos a falar lá no livro Céu e Inferno, né, que não é dúvida para nenhum de nós, se somos espíritas, uma das bases do espiritismo é a reencarnação. E falamos também o quanto relativo é isso, né? Você pode ser errante na Terra, aí você evolui e vai para o mundo de regeneração. Só que você pode, no mundo de regeneração, ser errante lá e ser missionário aqui na Terra, né?
Por quê? Porque o planeta Terra é um mundo de provas e expiações ainda. Então você pode não ter mais necessidade de reencarnar em um mundo de provas e expiações, mas você pode ter ainda necessidade de reencarnar em um mundo de regeneração. E assim sucessivamente, né? Você pode não ter mais necessidade de reencarnar em um mundo primitivo, mas pode ter necessidade de reencarnar no mundo de provas e expiações. Então, de certa forma, por exemplo, nós possivelmente somos espíritos missionários em mundos primitivos. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela, né? Em Capela, eles eram espíritos errantes, mas quando eles vieram para a Terra, eles eram foram, né, espíritos missionários. Como curioso, como essa bondade divina, né? Aí a gente falou sobre essa ideia de errante, né, que vem do francês errant, ou errant, que quer dizer aquele que vagueia, né? Por isso que, inclusive, a gente brincou, né, com essa percepção de alma penada, né? Essas penas, né, de estar penando, né, de estar vagando, né? Falamos sobre isso. Falamos que, devido a diferentes graus, diferentes ordens, os espíritos vão se purificando à medida... Desculpa, vão se elevando à medida que se purificam, né? Essa purificação é a conquista das virtudes, né? Seja em moralidade, seja em intelectualidade, falamos sobre isso. Falamos sobre como o plano mental, desculpa, o plano espiritual é um reflexo da casa mental, né? A gente já falou bastante isso, e eu acho que isso, eu espero, né, que eu tenha conseguido passar isso da melhor maneira possível, de que como esse plano espiritual, ele é um reflexo da nossa condição mental. Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Então tá bom. Falamos que no plano espiritual, o homem vai lidar mais diretamente com o fruto vivo e multiforme. A gente faz isso, né? A gente está aqui na Terra, eu penso em alguém, eu estou falando de alguém, o que acontece? Eu estou modificando os fluidos ao meu redor, estou imprimindo a eles pensamento, vontade, cor, aspectos, peso, por aí vai, formas, né? Então eu estou modificando. Só que no plano espiritual, quando eu não estou mais ligado à matéria, isso é muito mais vivo, muito mais multiforme, porque a matéria me traz limitações. É como se, sem a matéria, né, eu fosse uma pessoa, eu estivesse com roupas confortáveis praticando yoga, ou yoga. Enquanto que na matéria é como se eu estivesse com uma armadura tentando praticar yoga. Tenho dificuldades para fazê-lo, né? Não é todas as posturas que eu consigo. Falamos também sobre surgirem formas, né, como plantas e animais, que vêm da mente, né? Claro que essas plantas e esses animais são princípios inteligentes, eles podem ficar um tempinho lá no plano espiritual, mas não é para sempre, porque eles também precisam reencarnar e eles não têm que atender o nosso capricho, né? As leis do universo, as leis da vida não atendem os nossos caprichos. Até mesmo porque os nossos caprichos variam conforme a gente varia, né? Falamos sobre essa questão da locomoção, né? O quanto os espíritos se locomovem, em geral volitando, mas quanto mais próximo você está da matéria, mais você ainda se acha vivo aqui no corpo físico, né? Então o que você faz? Você anda, você rasteja, você acha que você precisa disso, mas você não precisa. Você é espírito, você é ar, né? Você é gás, basicamente. Você flutua, você volita. Tanto que o espírito ele vai para onde ele pensa. Falamos também que algumas cidades, né, como mostrou lá no nosso lar, eles utilizam veículos, né, como é o aeróbus, né? Mas em outros locais também tem outros tipos de veículos, né, que a gente já ouviu falar. Mas, em geral, essa utilização de veículos são para aqueles espíritos que ainda têm a mentalidade voltada para a Terra, porque o espírito vai para onde ele quer só com a força do pensamento. É até interessante a gente falar isso, né? Força do pensamento, né? O pensamento, se eu falo força do pensamento, significa que o pensamento produz a força. Ele é a origem, ele é a causa da força. Isso é interessante, né? Falamos sobre essa comunicação que ela é telepática, né? Telepática no sentido de que eu modifico os fluidos e as outras pessoas percebem, né? Os outros espíritos percebem essa modificação e entendem o que eu quero dizer. Quanto mais material eu sou, mais eu penso que eu preciso usar a boca,
orelhinha para ouvir, para escutar, sinais, né? Quanto mais eu me espiritualizo, mais eu percebo que essa captação perispiritual é pelo pensamento. E aí eu citei, eu acho que eu citei, né? Até onde eu lembro, eu acho que eu citei, que na reunião mediúnica a gente tem uma prova disso, de que algum médium pode falar assim, olha, eu estou sentindo um espírito tal, ele é assim, assim, assado, mas ele não está vendo com o olho físico, ele está vendo com o perispírito. Está vendo com o perispírito. E aí a gente falou, agora acho que a gente volta, né? Então vou reler esse parágrafo aqui, vou reler esse parágrafo aqui. Então, círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo, né, com eles próprios, mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar, isso é, eu penso, eu crio, eu estou transformando com as próprias ideias, quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal. Aí a gente até falou que aqui na Terra eu falo, né, a voz é um importante canal de comunicação porque eu tenho o ar, né? O ar, é através do ar que eu consigo propagar minha voz, consigo propagar o som. O som, na física, a gente fala que é uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. Igual as ondas na água, né? Precisa de um meio. No caso da água, a água ali representa o meio, né? Então, para a gente, essas ondas sonoras, o som, ele se movimenta que existe ar. Tanto que, se estiver ventando, eu não consigo escutar o outro direito. Quando a gente era criança, e você, não sei se você, acho que vocês devem ter brincado disso também, né? Que você vai para debaixo d'água, tenta falar alguma coisa, o pessoal tenta ouvir. Você tem mais dificuldade para ouvir, né? Mas ainda assim as ondas sonoras se propagam na água também. Então você mudou o meio, você teve dificuldade ali para ouvir. Não foi tão claro quanto foi no ar, né? Então essa é um exemplo de que a onda precisa de um meio para se propagar. E aí, então, no plano espiritual, você não está mais na matéria. Você não tem mais som, o som é onda. Você se propaga com aquilo que não precisa de meio para se comunicar. Por exemplo, o pensamento. O pensamento é uma onda eletromagnética, a luz. A luz não precisa de meio para se propagar. Tanto que ela se propaga no espaço, que é vácuo. Não tem nada. Vácuo absoluto, não tem nada. E aí? Então, a onda eletromagnética se propaga em qualquer lugar. O pensamento é uma onda eletromagnética. Então, não precisa de meio. Aí está a prova, né, de que os espíritos no plano espiritual se comunicam pelo pensamento. Porque não existe meio material, o plano espiritual não é matéria. E aí, tudo aquilo que está ao meu redor é resultado, é reflexo daquilo que eu penso, daquilo que eu crio, constantemente. Tem um ditado, um provérbio antigo, né, do chinês, não lembro agora se é chinês, eu sei que é oriental. Oriental, às vezes a gente já liga direto para chinês ou japonês, né? Puro preconceito nosso, né? Que oriental também são os indianos, também são os coreanos, né? Mas enfim, tem um provérbio que é oriental, os fenícios, né? Os persas. Tem um provérbio que é oriental que ele fala o seguinte, que a pessoa pode até te enganar, mas a energia dela não. E a gente pode entender, então, essa energia da pessoa como justamente o somatório, a média dos pensamentos dela. Que não engana, jamais. Por quê? Porque é o pensamento dela, quem ela é. E você consegue perceber isso. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, Gui. Então, enquanto eu estou ligado à matéria, eu ainda acredito que essa linguagem, né, verbal ou não verbal, é necessária. Quando eu me espiritualizo, eu evoluo, desculpa, minha comunicação é essencialmente pelo pensamento, tá? Não há mais necessidade. Então, já acontecem em sonhos, né? Várias pessoas já me contaram que sonharam que um espírito se comunicava com elas e aí falava assim, mas o espírito não... Fulano falava comigo,
mas não mexer a boca. É claro, não vai mexer a boca. É pelo pensamento. Pelo pensamento. Mesmo aqueles que estão em ordem inferior também se comunicam pelo pensamento. Só que eles acreditam que eles precisam movimentar a boca. Mas a boca, o ouvido ali são o quê? Teatro. Bengala. Tá? E aí agora a gente entra na questão da alimentação dos desencarnados, né? Como é que é essa alimentação? É pipoca? É picanha? É filé mignon? Né? É estrogonofe? É fricassê? É vitamina? Bom, a gente sabe que essa necessidade de alimentação ela também vem do corpo físico. Então, quanto mais ligado eu estou à matéria, mais eu creio estar necessitado de me alimentar. Então, vamos lá. Vamos ver o que nos diz o livro Evolução em Dois Mundos. Não há dúvidas de que os desencarnados se alimentam. Mas, porém, de forma diferente da usual no plano físico, visto que o aparelho digestivo do perispírito desculpa, sofre modificações restritivas, ou seja, eu tenho restrições, apropriada à ingestão de alimentos mais fluídicos. Claro, o nosso aparelho digestivo aqui na Terra, como todo aparelho que a gente tem, né, seja respiratório, seja reprodutório, seja imunológico, ele tem, o aparelho sonoro, visual, eles têm suas complexidades, né? O aparelho digestivo, ele tem um conjunto de órgãos, cada um vai desempenhar, né, desde o começo lá da mastigação, a amilase salivar para quebrar os primeiros aminoácidos do alimento, a mastigação, todo o papel, né, de faringe, de esôfago, os movimentos peristálticos, o intestino, duodeno, a bile, o fígado, tudo isso tem o seu papel. Porque é matéria, você precisa absorver esses nutrientes, as células do intestino têm um formato específico, o intestino delgado, né, o intestino grosso tem outro formato, enfim. Tudo isso tem um papel específico. No plano espiritual, eu não me alimento mais de uma maçã, de uma banana, de um estrogonofe, de uma pipoca, não faço mais isso. No plano espiritual, eu me alimento de fluidos. No plano material também, né? Mas no plano espiritual é essencialmente fluidos. E aí, olha só que coisa interessante. Os alimentos são absorvidos por difusão cutânea no perispírito. Então, você pensa o seguinte. Você pensa que o perispírito ele é como se fosse, nessa questão da difusão, uma peneira. Tem vários porinhos. E aí, o alimento, ou melhor, o fluido, chega como se fosse uma nuvenzinha. Chega como se fosse uma nuvenzinha. Aquilo que é positivo vai entrar no perispírito. Aquilo que é negativo fica barrado naquela rede. Então, a peneira do perispírito é quem vai separar, a telinha do perispírito, digamos assim, que vai separar aquilo que é positivo daquilo que é negativo, daquilo que é salutar daquilo que não é. É um próprio mecanismo. Então, quando a gente vê, por exemplo, no filme, né, que é uma questão audiovisual, ou até quando a gente lê no livro é capaz de imaginar, você tá vendo lá fulano tomando uma sopa de fluidos, ele não tá tomando pela boca, na verdade. Aqueles fluidos é como se fosse o passe. Que é o quê? Aquela onda de fluidos chegando, aquela nuvem, melhor, de fluidos chegando, a porosidade do perispírito vai separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que é salutar vai entrar, aquilo que não é salutar vai ficar do lado de fora. E aí, por isso a necessidade, né, e a importância de manter os chakras do perispírito em completo equilíbrio. Porque eles em completo equilíbrio, essa seleção daquilo que é salutar ou não vai se dar de forma equilibrada. Enquanto que se há divergência nos chakras, isso é, um está dilacerado, né, machucado, quebrado, o outro está obstruído, né, está preso ali, você vai tentar compensar a energia. Então, essa seletividade daquilo que é positivo vai acabar sendo prejudicada. Isso fala para gente que o perispírito daquela pessoa vai começar a absorver fluidos que não são salutares. Guilherme, Oi.
Mas tem fluidos ruins? Tem. Qualquer tipo de pensamento negativo dirigido a você, que você acate, é um fluido ruim. Mesmo você estando desencarnado. Claro que... Estou falando lá, desencarnado, na espiritualidade. Então, sim. A menos que... Se você estiver em uma colônia espiritual, né? Se você estiver sendo servida, é outra história. Aí não. Mas se você estiver numa missão, né? Se você estiver em algum tipo de trabalho, ou até se seus pensamentos estiverem conectados, imagina, você vai entrar, fluidificar uma água para alguém, uma sopa para alguém, e aí você passa aqueles seus pensamentos para aquela sopa, né? Aqueles fluidos para a sopa. Ah, tá. Eu estou falando só na alimentação do desencarnado, no caso, não é para ele passar para outro. Então, na alimentação vai depender de quem faz aquela alimentação, né? De quem está dando aquela sopa. Claro que em colônias espirituais isso não vai acontecer, né? Ô, Guilherme. Mas em outras situações isso pode acontecer. Mas em que situações que isso pode acontecer, por exemplo? Por exemplo, vamos supor que... o pensamento é sempre comum, né? Isso. Vamos supor o seguinte, que você... Vamos supor que você vai participar de algum tipo de trabalho. Vamos dizer que você vai para... Sei lá, para um hospital aqui da Terra. Vai você, Lucília, e vão mais 2 espíritos. E tem um mentor para ajudar vocês. Aí vocês vão lá. Aí o seguinte, aí pede para vocês darem passe, um tipo de paciente, em alguém. Vocês vão, dão um passe, pedir pororó. E aí vocês sentem fome. Vocês gastaram fluido, vocês sentiram fome. E aí vocês... O mentor foi cuidar de outra coisa, e aí vocês 3 foram procurar algum lugar para vocês se alimentarem. Aí vocês vão lá no hospital, né? Vocês estão lá no hospital, vão para a cozinha do hospital, onde eu vou me alimentar? Na cozinha. Aí você vai lá na cozinha do hospital e fala, vamos preparar uma sopa de fluidos pra gente. Só que uma das pessoas que está com você, ela ficou ali, ela absorveu os fluidos daquele doente, ou ficou com raiva de alguém, não sei. Foi preparar a sopa de fluidos e passou para aquela sopa aquelas coisas ruins. E aí, na hora que vocês foram se alimentar, os fluidos que vocês receberam foram bons, mas se vocês não estavam com os chakras de vocês completamente balanceados, vocês podem ter também absorvido fluidos ruins. Deu para entender? Tá, aí deu para entender. Eu não estou entendendo é lá na espiritualidade, eu lá, entendeu? O desencarnado lá, recebendo Não, se você tiver em uma colônia, isso não vai acontecer. Ah, então lá não acontece em de colônia, ter mal não. e ruim, né? Ah, Isso, tá. não. Só em colônia, quando, de repente, quando eu desloco, quando desencarnado desloca para algum lugar para fazer um trabalho. Isso, exatamente. Entendi, se você agora estiver em um ambiente, né, uma colônia, uma coisa, um hospital protegido, isso não vai acontecer. não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Porque imagina-se que lá não existe um fluido ruim, né? Porque ali as pessoas já estão mais entendeu? né, desenvolvidas para esse amor. Você falou que ele pode vir, né? Não, ele vindo fazer um trabalho. Aí é diferente, aí ele tem contato com outras pessoas, quer dizer, aí entra o pensamento, como a Vânia falou, né? Isso. Entendi. Isso. Obrigada, Guilherme. Que isso. Alguém ia perguntar também? Acho que a Cláudia queria perguntar alguma coisa. Oi, Cláudia, pode perguntar. Mas ela saiu. Ela saiu? Saiu. Será que caiu? Ela falou que a internet caiu, mandou recado aqui. Saiu. Ah, tá bom. Que eu não estou vendo, mandou no celular, né? No celular. Tá, ela voltando, eu pergunto para ela. Então, olha que coisa interessante, essa difusão cutânea, né? Claro que é muito mais profundo, né? Porque tem uma questão bioquímica aí, né? Nessa difusão, mas assim, é nessa ideia, uma peneirinha que vai selecionar. É como é o papel do retículo endoplasmático na célula, né? Mas um dia a gente pode falar isso com mais calma. A biologia, não sou formado em biologia, mas tem algumas coisas que eu lembro. Então, tem uma camada lipídica que ela faz um portãozinho, é ela quem é responsável pela seleção dos alimentos, né? Dos macrófagos, dos linfócitos, enfim, né? De como é isso. Os palavrões. Oi? A Cláudia entrou. Entrou? Oi, Cláudia. A minha internet caiu. Tranquilo.
E eu tenho duas dúvidas sobre esse tema da alimentação que eu queria muito tirar. A minha internet foi na hora que eu ia falar. Pode perguntar? Tenho duas dúvidas. Uma é a respeito do fluido na alimentação, mas em questão não só do desencarnado, mas nós encarnados também. Sim. Que eu já li a respeito, por exemplo, que nós espíritas, assim, por exemplo, deveríamos evitar comer a carne vermelha, porque os mamíferos, né, que eles, quando são abatidos, eles sofrem dor, medo, e aquelas energias fluídicas da dor, do medo, são impregnadas na carne, e aí quando nós ingerimos essa carne, nós acabamos recebendo esses fluidos, que é diferente de, por exemplo, uma ave ou um peixe, porque as células da ave e do peixe não são tão compatíveis como as mitocôndrias, como somos nós mamíferos, né? Porque, tipo, o boi, o porco são mamíferos igual nós. As aves e os peixes, não. Então, eles têm uma célula que eles não impregnam tanto da dor, do medo, igual os mamíferos. Que esses fluidos a gente deveria evitar. Eu queria tirar essa dúvida, que eu já até, tipo assim, por exemplo, falei, faz sentido, né? Tanto que quando é médium passista, evita comer carne quando vai fazer o passe, não é? Não tem uma coisa assim? Exatamente. Então, justamente, é claro que é todo um processo, né? A gente não se espiritualiza porque deixa de comer carne. A gente deixa de comer carne porque a gente se espiritualizou. Então, é um processo contrário. Você evolui ao ponto de você entender que você não precisa mais daquilo dali. É claro, né? Tem situações porque você precisa de muitas coisas, aminoácidos, proteínas, que, infelizmente, só a carne pode prover. E aí você pode fazer reposição, nem todo mundo tem dinheiro para isso, mas é claro, né? Em geral, é claro que seria excelente que todos evitássemos, né? A carne vermelha, a carne de porco, a carne em geral. Mas sim, de todas as carnes, as carnes vermelhas de porco são as que mais são as piores nesse sentido, pela questão do sofrimento do animal. As aves também sofrem bastante. Porém, como os mamíferos, né, são muito mais compatíveis biologicamente, geneticamente conosco, né? Se você for pegar, por exemplo, os ratos, tem 98% de DNA parecido com o nosso. Se a vaca e o porco, se não me engano, acho que a vaca é 80 e pouco, o porco acho que é 92, é algo assim. Então é bem, tanto que as doenças, né, é mais provável a gente pegar alguma doença, um HN1, uma tênia, né, que é bovina, que é suína, né, do que necessariamente qualquer outra doença de ave. Claro, a gente pegou gripe aviária, entre outras coisas, mas enfim, né, as piores para a gente são sempre as que vêm dos mamíferos, porque são mais compatíveis. Então, sim, realmente o que você falou, isso procede. É correto a gente afirmar isso. E uma vez, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele falou, conversando com alguns espíritos, eu já tinha escutado isso antes, e ele falou que outros espíritos confirmaram, né? Que de todas as carnes para você comer, se você quiser comer alguma carne para trabalho espiritual, a melhor carne que você comer é de peixe. Porque o perispírito deles é mais coletivo. Então, é um sofrimento menor para o peixe. O peixe é um animal que sofre menos, entre aspas, né? Questões nervosas. E esses fluidos, eles não ficam por tanto tempo, tão prolongados no peixe. O ideal para a gente, é claro, é evitar, né? Todos. Porém, pela necessidade orgânica que o próprio corpo tem, a gente pode, sim, comer, isso não tem nenhum problema, né? Mas é a gente saber, né, limites, né? Você não precisa comer carne vermelha todo dia. Nos dias, o que a gente sugere, por exemplo, aos médiuns da casa, né, na terça-feira? Que pelo menos na terça, se a pessoa não puder ficar sem carne, que ela coma uma mais leve, né? Ou um frango, ou um peixe, para evitar, né? Não pode também, por exemplo, o médium passista ir para um churrasco no domingo, encher o bucho de carne no domingo para aplicar passe na segunda ou na terça. Não. Tem que ser pelo menos 48 horas, né? Então, se eu comer no domingo, só vou aplicar passe na quarta. Mesma coisa a bebida alcoólica, né? Se eu não posso beber no domingo para aplicar passe na terça. Se eu quero beber, eu bebo no sábado, não no domingo, para poder aplicar passe na terça, para que dê tempo do corpo eliminar, e é também com moderação, né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo. Mas essa questão da alimentação, sim, é exatamente isso. Em relação ao tipo de carne, né, tanto na reunião mediúnica quanto para passe, é extremamente
aconselhável que as pessoas comam, né, o médium, até mesmo quem vai receber, né? Porque a gente se prepara para dar passe, mas as pessoas às vezes não se preparam para receber o passe. Então, vou receber um passe, poxa, hoje é dia de passe, eu quero tomar passe, vou tentar ouvir uma música mais suave, vou tentar assistir programas mais leves, vou tentar fazer leituras mais edificantes. Pelo menos hoje, um dia da semana, pelo menos, você tenta levar essa vibração, né? Claro, de novo, o ideal é que você prolongasse isso. Porém, se não é possível, pelo menos um dia já é um passo, né? Então, sim, você falou que procede. A outra coisa que eu queria perguntar dessa questão da alimentação dos espíritos, aí é a questão do desencarnado, que a gente vê muitas religiões africanas, assim, o candomblé, a umbanda, fazendo oferendas com comida para os espíritos. E aí, se os espíritos não se alimentam, né, dessa comida física, eu sei que eles vão pegar o fluido, né, igual aquele que vai beber ou fumar, né? Isso. Mas o porquê que, digamos assim, os médios, os frequentadores da religião utilizam a comida como uma oferenda, sabendo, seria uma ignorância ou seria apenas em prol desses espíritos que ainda são materializados, entendeu? Porque eu acredito assim, que se você está numa religião procurando, né, se conectar, você vai querer se conectar com o que tem de mais elevado, não do que tem de mais próximo a nós mesmos, né? E aí seria uma ignorância ou será que tem outra coisa assim por trás, né? Essa ritual, né, que eles fazem. Gostei da pergunta, esse é um tema bem complexo, inclusive. Mas eu vou te responder com uma palavra. Vou pedir até para as meninas responderem para mim. Qual palavra que eu vou falar, meninas? Depende. Depende. E aí, vamos lá. Pode ser que no começo da percepção da troca da espiritualidade, eles tenham compreendido que era necessário uma oferenda. Assim como lá no começo do cristianismo, né? O que as pessoas faziam? O Abraão ia sacrificar o filho em nome de Deus. E aí o anjo Gabriel aparece e fala, não, era só para te testar, não precisa matar, não. A gente quer só que você mate um bode, já tá tudo certo. Deus precisa que você mate um bode? Não precisa. Não precisa você dar dinheiro para a igreja. Não precisa que você suba a escada ajoelhado. Você ajoelha no milho. Todos esses mecanismos, rituais, acender vela, tudo isso são bengalas nossas. Então, essa proposta de você botar uma oferenda, botar um alimento, é da fé da pessoa, mas é uma bengala que vem da crença de algo material, de algo concreto. Então, é um pouco de ignorância, de falta de estudo também. Oi? Então, é um pouco de falta de estudo e conhecimento também. Então, é porque é um pouco... Sim, é isso, mas assim, é muito da crença deles em precisar daquilo dali, sabe? De verdade não precisa, a gente sabe que é o pensamento, mas dar aquele alimento faz com que a pessoa se conecte com o mais profundo que é dentro delas. Talvez se você falar assim para a pessoa, não precisa, talvez isso deixe ela muito em dúvida. Porque dar o alimento ainda é para ela um mecanismo de conectar aquilo que é o mais profundo. Por exemplo, uma amiga minha falou que só começou a sonhar bem quando parou de sonhar mal, melhor dizendo, quando colocou um filtro dos sonhos na janela dela. Não foi o filtro dos sonhos que mudou os sonhos. O filtro dos sonhos foi um amuleto para ela acreditar que ela podia elevar a vibração dela. E foi isso que aconteceu. Assim como muitos católicos vão acender uma vela, vão olhar para uma imagem, aquilo dali vai ser um amuleto, vai ser a lembrança de que ela precisa se conectar com o mais profundo dela. Aquilo dali é o caminho, sabe? A gente vê muitos espíritos que ainda andam com crucifixo, que vai andar com terço. O que eu posso falar para a pessoa é, isso não é espiritismo, mas eu não posso dizer para a pessoa para ela abandonar aquilo. O que eu posso dizer para a pessoa é, isso não é o amuleto quem atrai os bons espíritos, o amuleto é para você. É só isso. Mas eu não posso reprimir ou repreender a pessoa. No nível de entendimento da pessoa, eu entendi. Eu tô perguntando também porque no sentido assim, por exemplo, eu sou kardecista, já tem um tempo, mas eu já andei frequentando alguns terreiros de Umbanda por curiosidade também, e às vezes por desespero também. E aí eu sou
E eu questiono. Eu já fui, tipo assim, consultar com um médium incorporado num terreiro e comecei a questionar, olha a cabeça, né? E eu lá perguntando, mas por que você tá bebendo? Por que você tá fumando? Aí, e eles me explicaram, assim, tipo, uma tranquilidade. Não, porque nesse lugar, para esse médium poder me dar como é que fala? Para eu poder ter o instrumento de trabalho, eu preciso do cigarro, porque a fumaça do cigarro ela vai espantar as larvas astrais. Porque o álcool que o médium está ingerindo vai facilitar a matéria dele a ficar mais diluída para eu poder me manifestar através dele. Então, eles me davam umas explicações um pouco científicas do lado espiritual. E aí eu falava, tá, entendi. E assim, já vi também casos de, por exemplo, o médium lá no terreiro ficar a noite toda bebendo, fumando, e não parar no bafômetro, tipo assim, não ter nenhum teor alcoólico no corpo. Sim, né? Porque é eliminar tudo aquilo ali. Exatamente, mas e aí que tá... Desculpa, pode falar. Não, aí essa questão que eles falam que é tipo magias, né? Que eles falam, o cigarro, o fumo e a bebida são magias para poder acontecer, né? Todo o ritual lá. E aí isso me gera muitas dúvidas, sabe? Porque então, mas tudo é energia do universo, Cláudia. Tudo é energia, né? Pega, por exemplo, a gente fala de calorias, né? Calorias é energia. Isso é energia que o corpo precisa. Só que existem maneiras de você transformar essa caloria, né? No corpo, essas calorias são metabolizadas. Você pode usar isso de outra forma. Você pode queimar essa energia, você pode converter de outra forma, né? Se eu grito dentro de um copo, a energia que eu gasto para vibrar as cordas vocais, ela é transformada em energia mecânica dentro desse copo. Enquanto que no ar é outra história. No microfone é transformada em energia eletromagnética. E por aí vai. Então existem maneiras diferentes, né, de uma ciência fazer isso. A questão é, poxa, mas por que eles usam isso? Por que os espíritos usam isso nos terreiros de Umbanda, de Candomblé? Boa parte pela necessidade das pessoas que frequentam. É uma bengala. Segundo, existem trabalhos também para os espíritos desencarnados que estão ali. Os espíritos encarnados que ainda são materializados. Melhor dizendo, que ainda são ligados à matéria. Existem trabalhos importantíssimos e, para a gente, à primeira vista, esquisitíssimos. Você vai falar assim, nossa, por que o espírito está fazendo isso? Não é para a gente. É para algum espírito desencarnado. Então, assim, às vezes você precisa mostrar para o espírito desencarnado que você pega uma bebida e você bebe, mas você não bebeu a bebida. Sabe? Existem trabalhos, eu conheço um médium que ele foi desdobrado, estava numa reunião mediúnica, ele foi desdobrado por um espírito, chegou até um cemitério e tinha uma oferenda. Mas essa oferenda era ruim, sabe? Era uma oferenda ruim, era um trabalho ruim para um espírito que tinha desencarnado ali. A oferenda estava no caixão da pessoa, entendeu? Estava fazendo um trabalho para a pessoa. O espírito virou para o médico e falou assim, come. Aí o médico falou, eu não. Você tem livre-arbítrio, né? Aí o espírito olhou para ele e falou, tá bom. Aí ele foi e comeu. E aí o médico ficou assim, né, desesperado. Falou, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? E depois ele voltou para a reunião mediúnica. E ele ficou anos sem saber o que era isso. Trabalho extremamente esquisito. Depois de muito tempo, esse espírito reapareceu. Ele já tinha feito outros trabalhos com esse espírito, mas esse espírito reapareceu e falou para ele, olha, o que acontece? Esse espírito que tinham feito um trabalho para ele não tinha entendido, né, essa questão do pensamento e tudo mais. Então ele estava ali preso no caixão durante anos. Porque ele estava com medo do trabalho que tinham feito. A gente precisava ir lá e acabar com aquele trabalho. Como é que você acaba com aquele trabalho? Comendo. Então eles comeram o trabalho. Ele comeu, né? Para mostrar que aquele trabalho tinha acabado. Aí o espírito conseguiu ser resgatado. Então muitos desses tipos de trabalho, que tanto na Umbanda quanto no Candomblé, são para ajudar os espíritos extremamente ligados à matéria que vão ali. E aí você precisa daquele espetáculo todo, precisa de todo aquele teatro que é verdadeiro para ajudar a retirá-los. Então tem muito mais complexidades, né, nisso tudo. Mas isso não deixa de ser uma bengala. É uma bengala. Porque, de novo, tudo é sempre o pensamento. Ô, Guilherme,
Então você pode dizer assim, ó, o espírito estava errado quando ele falou do álcool para... Não, ele não estava errado, mas ele não precisava do álcool para isso. Aquilo dali é para o médium, entende? Ele não precisava do cigarro para isso. O pensamento dele já é suficiente. Mas o médium, para ele acreditar que o trabalho era bem feito, precisava ter um fumo, precisava ter uma bebida. E aí, é claro, o espírito vai aproveitar que o médium ainda precisa, vai aproveitar aquela energia, vai converter em outra coisa, nada vai ficar para o médium. Mas é, assim, bengala. Mas é claro que tem várias outras utilidades, né? E aí vem esse amplo aspecto da misericórdia divina, né? Desses espíritos que trabalham em tudo quanto é lugar, que sabem muito e que atendem às necessidades. Eu acho isso uma beleza, assim, inexprimível, sabe? Eu nunca fui em um terreiro de Umbanda, não sei se quando eu for, terei a possibilidade de ver no plano espiritual o que acontece, né? Acho que não, porque não sei se eu teria essa oportunidade. Mas se eu tivesse, eu acho que eu ia ficar maravilhado, assim, acho que eu ia ficar chorando o tempo todo de ver. E olha que eu sou uma pessoa difícil de chorar, mas acho que eu ia ficar chorando muito de ver acontecendo. Mas é isso. Oi, Lucília, você Então, perguntou. agora, deixa eu fazer uma sugestão de um livro Claro, maravilhoso sobre isso, tudo que Tambores você de está falando Angola. aí, Tambores de Angola. É um livro maravilhoso para a gente entender o trabalho deles, entendeu? Tanto aqui no plano físico, como né, aqui e lá, como é feito lá. É lindo, é muito bonito. É Robson Pinheiro, eu acho. Robson Pinheiro. Robson Pinheiro. Muito bacana. Muito bacana, Cláudia. É um livro assim que eu acho que ia esclarecer muito para você tudo isso. E Eu vou eu tinha procurar uma fazer, ideia da Umbanda eu me totalmente interesso. diferente. E depois que eu li, que eu vi o trabalho deles, como é maravilhoso, entendeu? Eu também já fui num terreiro de Umbanda, só que eu não me identifico com a Umbanda. Não Eu tô gosto daquela barulhada, daquela tamborzada. dividida, assim. É. Eu cheguei a frequentar um pouco, mas é sempre de curiosa, não de iniciar, Eu né? fui curiosa também uma vez, uma ou duas vezes eu fui já. Eu Mas fui de curiosa, depois eu fui por problemas pessoais, porque eu sentia que lá um descarrego me era mais rápido e melhor do que um passe, às vezes, sabe? uhum. E Mas, aí de eu novo, fiquei essa é a nessa ideia nossa da dualidade. bengala. É a ideia nossa da bengala. Por exemplo, a gente vai tomar passe, a gente vai para aquele médium que parece que faz mais estripulias. Como se fosse a estripulia, ele tocar castanhola, ficar descalço, botar um abacate na cabeça. Isso fosse mudar alguma coisa. Não é a performance, é o coração. Uhum. Deixa eu contar uma experiência que eu tive Claro. de bengala, que é interessante. Deixa eu contar rapidamente. Eu tinha uma confecção. Deixa eu olhar pra vocês. Então, chegou uma determinada época, eu estava com uma encomenda grande para entregar e eu estava com a encomenda para entregar numa segunda-feira, tá? Acabava o meu contrato ali, o prazo do meu contrato na segunda-feira. Então, nós trabalhamos sábado até tarde da noite, sabe? Para poder terminar esse pedido. Terminamos tudo, conferimos, tá? Éramos 5 trabalhando no sábado, fizemos o serão, a hora extra. Tá, quando chegou na segunda-feira, que eu cheguei lá, só eu tinha chave, tá? Uma das sacolas estava mexida. Eu achei estranho aquilo. Olhei, fui ver. Até hoje não sei, quer dizer, explicar. Não sei explicar, não. Teve a explicação depois lá. Então, estava faltando duas peças de uma pessoa. Que a gente separava os pacotes por pessoa, né? Então, cada pessoa ia receber um blazer, duas calças, tantas camisas, parará, tá. Aí não é possível, gente. A gente conferiu tudo e estava por cima dessa sacola e o saco mexido. Bom, aí o que a gente fez? Procurou pela confecção inteira e não achou as peças que estavam faltando. Conclusão, tivemos que, na rapidez, fazer as peças, repor para poder entregar. A gente tinha de segunda-feira, na verdade, no contrato, segunda-feira até meia-noite, né? Que terminava meia-noite. Bom, aí passou. Terminamos, entregamos e tal. E começou a acontecer umas coisas muito estranhas
lá no que a gente chamava de... A gente tinha até um apelido que a gente chamava, onde terminava tudo, que aí passava as peças, ensacava e tal. Então, a gente estava achando peça queimada, a ferro, sabe? A gente estava achando peças, achando não, estavam sumindo peças. Eu falei, gente, não é possível. E o meu pessoal antigo ali, e tudo e tal. Bom, conclusão. Aliás, uma não. Todas as minhas funcionárias eram evangélicas. Com todo respeito, eram evangélicas. Aí uma delas virou para mim e falou assim, dona Lucília, eu posso trazer a dona fulana aqui para fazer uma oração? Tá acontecendo muita coisa que a gente não tá achando explicação e tal. Eu falei, não, pode, a oração nunca é demais, né? A mulher entrou lá e começou a chorar, entendeu? E ela fazia oração e chorava, e chorava, e chorava, e ela dizia assim, usou um termo que eu não lembro o que é, mas ela quis dizer que estava um satanás lá dentro. E na época eu tinha um vendedor que era da Umbanda, sabe? Então eu chamei ele lá, falei com ele, falei assim, aliás, chamei não, liguei para ele no dia que essa senhora foi lá fazer oração e disse para ele, falei assim, olha, o dia que o senhor for no centro, coloca o nome da minha confecção lá e tal, tá acontecendo coisas estranhas, parará, parará. Bom, aí ele no dia seguinte que ele foi ao centro, ele veio, me ligou, falou, olha, Lucília, realmente tem algum obsessor lá querendo atrapalhar os trabalhos de vocês e tal, querendo prejudicar. Não deu para ver a quem, mas querendo prejudicar, tá? Mas você vai fazer uma, eles não chamam simpatia não, né? Trabalho. Você vai fazer um trabalho. Você vai chegar amanhã lá e vai pedir a todas elas para trazer uma flor para você. Mas não precisa ser flor comprada, não. Flor de jardim, qualquer flor. Peça a elas para trazerem flores. Mas não comenta o que é. Aí eu peguei, no dia seguinte, cheguei lá, pedi, falei, olha, gente, eu tô muito carente, estou querendo receber umas flores, tá? Então, vocês não querem trazer uma flor para mim amanhã, não? Vamos enfeitar a nossa confecção? Aí, menina, todo mundo topou, sabe? Só que no dia seguinte elas chegaram lá com uma quantidade de flor, cada uma chegou com um buquezinho, conclusão, fez tinha muita flor. Aí eu peguei e falei assim, eu vou levar umas flores lá para casa. Aí levei umas flores lá para casa, na hora de ir embora, e deixei umas flores lá no lugar onde terminava, né, o nosso trabalho, como orientação lá do senhor que foi lá no centro. Aí, e levei as minhas para casa. Conclusão, no dia seguinte, eu cheguei lá, eu abri a confecção 7 horas da manhã. E lá tinha o armário onde todo mundo guardava as bolsas, era lá que ficava também o armário. Quando nós chegamos lá, gente, as flores estavam secas, murchas e secas, dentro de um vaso d'água. E as flores da minha casa estavam lindas, sabe? E continuaram lindas por um bom tempo, uma semana, 5 dias, sei lá quantos dias foram. E as lá da confecção secaram. Então, olha a bengala aí, né, Guilherme? Não é? Quer dizer, os fluidos, o que pode ter sido? Os fluidos ruins, né, da pessoa que estava lá, da obsessor, sei lá quem era que estava, foram todos para as flores. E aí acabou-se a história, acabou, nunca mais teve nada. Não teve mais o... de novo, é porque as flores foram uma bengala para vocês todos elevarem o pensamento e tirar, né? De repente, pois é, exatamente, os fluidos, né, bons, quer dizer, foi isso. E essa prova, né, de ter secado é justamente essa questão do pensamento. As flores, né, a questão mineral, vegetal, você vê muita gente da espiritualista, né, que é terapeuta holístico, chamam-se assim, né? Usa muita pedra, né? Ametista, isso, aquilo. Claro, também é amuleto.
Mas os minerais, os vegetais são, né, a gente vê os florais, vê tudo isso, tem essa energia, tem esses fluidos, eles recebem, eles como transmitem também, né? Muitos espíritos elementais, eles utilizam a energia da natureza. A gente mesmo, em nossas reuniões, utilizamos. Alguns espíritos, vez ou outra, vão lá para auxiliar nisso, né? Então, assim, os vegetais, né, os minerais, eles recebem muito esses fluidos, né? O próprio pessoal da Umbanda fala muito, né? Se você tem um gato em casa, né? O gato é um animal. Kardec tem algumas coisas sobre isso, mediunidade nos animais, né? Que os gatos, principalmente, têm uma facilidade muito grande, né? Nessa recepção fluídica, nessa percepção, né? Cachorro, gato, até mesmo pelas frequências que eles escutam, né? E veem também, veem de maneira diferente da gente, até com a visão física, né? E com a audição também. E aí percebem antes, né? Ou recebem, são mais sensíveis a isso, né? Suscetíveis a essas percepções. Então, realmente. Mas tudo isso, de novo, são bengalas, porque tudo começa pelo pensamento. Sempre. Sempre. A gente não falou de outra coisa aqui. Quando a gente falou de fluidos, pensamento. Pensamento, Perispírito, pensamento. Mediunidade, pensamento. Animismo, pensamento. É impressionante, obsessão, né? Pensamento. É impressionante. É isso mesmo que você falou. Acho que todo mundo elevou o pensamento, né? Uns pela questão evangélica, né? E outros... Importa, o pensamento não tem religião. Exatamente. A gente não tem falado de outra coisa. E aí ficou todo mundo apavorado, porque chegou lá e falou assim, nossa, as flores que a gente trouxe ontem estão murchas. E eu entendi. Entendi não, né? Eu sabia que aquilo ali era um trabalho, elas não sabiam, né? E tinha flores diferentes, tinha margarida, tinha rosa, aquela rosa miudinha que dá, flor de jardim mesmo, sabe? Uhum. Tinha flor rosa comprada, um botão, entendeu? Ficou tudo esquisito demais, né? Dentro d'água. Mas é assim que acontece. Coisa, né? Que força tem o pensamento. Porque é como se o fluido vital daquilo ali tivesse se esvaído. Esvaído, Como não? Esvaiu-se. Esvaiu-se. Por aí vai. E só para a gente, então, complementar, o último aspecto a gente... com o pensamento. Quanto mais materializado eu sou, né? Quanto mais ligado à matéria, mais as minhas roupas estão voltadas a isso, né? A gente tem muitas dessas impressões, porque aqueles que estão sofrendo, qual é a nossa... Uma pessoa acamada, uma pessoa em situação de rua, né? Suja, com trapos, enlameada, machucada. São essas impressões que os espíritos vão dar para o próprio perispírito, no plano espiritual. Enquanto que alguns outros tipos... começou a... Escadinha. E agora tudo diferente. Começou a mudança de aspecto aqui. De novo isso começou, gente. Tinha parado agora o Skype. Agora não é mais, né? Agora é... O que é isso, gente? Agora é um modo juntos. Modo juntos, todo mundo... Aqui está escrito modo conferência. Vocês têm que mudar lá no exibir, coloca modo exibição em grade. Aí aparece tudo de volta, normal. Vai lá no exibir, no canto superior direito da tela, aí bota lá o modo de grade. Ficou engraçado. Tinha uma época que ficava uma escadinha. Tinha uma época que ficava todo mundo uma escadinha. Ficava engraçado pra... meu voltou. Sumiu o Guilherme. Ver roupas mais finas, né? Umas coisas mais leves, mais confortáveis. Então, de novo, essa ideia da roupa é muito aspecto reflexo do pensamento. Enquanto que espíritos mais endurecidos são mais inteligentes, mas com a moral mais baixa, aí você vai ver quase aqueles vilões de filme, né? Uns bruxos, uns chapéus, aí eles botam a skin que eles quiserem, né, do jogo. Aí eles vão botar chapéu, vão botar trapos, vão botar para serem figuras medonhas. Porque essa é a intenção deles. O pior que eles puderem provocar, eles vão tentar provocar, né? Tem muitos espíritos que fazem isso. E aí, outra sugestão de livro, Devassando o Invisível, da Ivone Pereira. Livro muito bom dela, em que fala, e Recordações da Mediunidade também tem, mas em específico que fale, né, que aborde
sobre essa questão das vestimentas, Devassando Invisível tem bastante informação interessante, e no próprio Libertação, que a gente já falou bastante dele aqui, né? A gente tem bastante informação também sobre as vestimentas dos espíritos. E isso é uma questão bem curiosa, bem interessante, mas, de novo, são reflexos do pensamento. Tudo que a gente tem falado até agora são consequências do pensamento, né? Mediunidade, fluidos, perispírito, passe, animismo, obsessão, condições espirituais, pensamento. Tudo se principia no pensamento. Tudo. E aí, por isso, a necessidade constante, né, desse nosso olhar para dentro, da gente olhar para a gente, da gente se entender, da gente perceber aquilo que a gente sente. Nossos medos, nossos anseios, nossos sonhos, nossas desculpas. Isso é essencial. Isso é essencial. É isso, gente. Então, a gente encerra hoje, melhor, dá por acabado hoje essas informações sobre os espíritos errantes. Já passei os slides para vocês, para quem quiser olhar de novo. Semana que vem, então, a gente não vai ter estudo. Lembrando, eu vou fazer a palestra. Passo o link para vocês, para quem quiser assistir no YouTube. Vai ser 8 horas. E aí, na outra semana, a gente começa o penúltimo roteiro desse livro. Acho que é penúltimo, ou antepenúltimo. Penúltimo ou antepenúltimo. Tá? A gente já está acabando o livro. Depois a gente vai, eu acho, com em 2. Tá? Alguma pergunta? Eu não acho nada, tenho certeza. Eu não acho nada, não. Você tá achando o quê? Vânia, esse menino tá ficando folgado, Vânia. Pois é, não, Lucília, eu não acho nada. Tenho certeza que não vou começar o livro 2. Mas vai ter prova escrita para todo mundo. Eu, hein? Para com isso. Vai ter o questionário. Vai ter o questionário. Só quem tirar 10 vai pro 2. Acabando esse livro, Coen 2 com o Guilherme. Já está anunciado. Ah, entendi. Tá bom. As mais velhas decidiram, né, Lucília? Eu, você e Cleia. Pronto, acabou. Não decidido. tem essa, não. Eu nem cumprimentei. Walter e Cleia, boa noite. Vocês devem ter entrado depois, eu não vi. Não falei porque eu não queria atrapalhar. Ah, não, tranquilo. Boa noite. Não tinha visto vocês estavam compartilhando tela, não tinha visto. Tá. Então tá bom, gente. Então é isso. Ó, semana que vem, então, a gente não tem estudo. Quem quiser botar em dia, quiser assistir palestra, quiser, fiquem à vontade. E aí, na outra semana, então, a gente volta. Tá? Eu quero assistir a palestra. Tá bom, eu vou passar o link para vocês. Tá? Passa sim pra gente poder assistir. Vou passar, que aí eu passo para vocês. Tá? Bom. Então é isso. Agora minha pergunta final, né? Quem é, então, que ficou aí com os pensamentos fervilhando, né? Pensando na vestimenta, pensando nas bengalas, para fazer a nossa prece final. Eu faço, Guilherme. Então, vamos agradecer a Jesus esses momentos de tanto ensinamento, de tanto conhecimento que esse estudo traz para nós. Agradecer a presença dos nossos mentores, amigos, que estão sempre junto conosco nas segundas-feiras, e pedimos a Jesus que nos proteja o nosso lar, para que todos nós estejamos em paz na nossa casa e sigamos bem essa semana. Assim, pedimos permissão para encerrar os estudos desta noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado